Bom, boa tarde a todos. Essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês no curso do Luiz e Marim, no YouTube deles. Tá? Hoje é aula de física para segundo ano. A gente está discutindo termologia, então a gente vai fazer uma primeira parte discutindo calor sensível e calor latente. Vou jogar minha tela aí para ti. Vou jogar a tela inteira. Se bem que às vezes eu acho que eu consigo jogar só um window. Deixa eu ver se fica bom. Olha, se não funcionar, você me fala, tá? Se ficar ruim de ver ou alguma coisa assim, que hoje eu estou jogando só a tela direto. Estou fazendo um test drive aqui. Normalmente eu jogo a tela do computador inteiro. Bom, nessa primeira parte eu vou fazer uma discussão sobre termologia, tá? E aí a gente vai avançar no conteúdo, a gente vai discutir algumas coisas novas aqui. E eu coloquei 2 exercícios no meio do caminho para a gente ir discutindo com o exercício o conteúdo que eu vou precisar aqui hoje. E aí depois, no segundo momento, aí eu não sei se a gente faz um intervalo ou não, aí a gente define isso melhor depois. Eu queria fazer os exercícios de PISM que eu propus para vocês de óptica, que seria a segunda parte. Mas aí eu precisava saber se você fez. Se você fez, a gente vai conversando sobre. Se você não fez, a gente também pode fazer aqui sem problema algum. Mas aí já seria optativo. Você quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Quer tirar alguma dúvida? Manda aí para nós. De boa. De boa. Não, de boa, Cauã. Então a gente faz assim, a gente faz a primeira parte e depois faz a segunda parte. Se você achar que vale a pena fazer um intervalo, a gente faz. Se você quiser seguir direto, a gente segue. Então, beleza. A gente estava falando de aquecimento e resfriamento. Então, na semana passada, a minha proposta era só fazer um panorama do que o professor Leonardo já tinha trabalhado com vocês, tá? Ele me passou os conceitos que ele já tinha trabalhado, então eu fiz um pequeno panorama do que ele já tinha discutido, do que ele já tinha trabalhado, e falei um pouquinho, né, de dilatação de líquidos. Na verdade, eu falei um pouquinho, não, eu falei bastante ali, falei da dilatação de líquidos inteira, tá? E aí a gente falou da dilatação de líquidos, né, que já era conteúdo novo, porque como estava vinculado ao conteúdo de dilatação, eu preferi trazer na semana passada, já que o nosso calendário para eu andar aqui, ele está um pouquinho apertado agora, né, porque eu tive que puxar de última hora esse conteúdo, então o calendário ficou um pouquinho apartado. Mas vamos lá. Eu fiz um panorama, a gente discutiu algumas coisas de dilatação, alguma coisa de calor, alguma coisa de aquecimento, e hoje a gente vai discutir alguns outros conceitos relacionados a calor, tá? E eu acredito que ainda não tinham sido trabalhados, mas se foram trabalhados, se foram detalhados bem pelo professor Leonardo, você me avisa, que aí eu pulo algumas coisas aqui, tá? Mas eu queria voltar num conceito importante para a gente, que é quando você faz aquecimento ou resfriamento de um material, tá? Que eu coloquei moléculas, mas eu acho que eu vou trocar para material para ficar melhor a explicação de um material. O que acontece, né? Então, por exemplo, você coloca lá gelo dentro de um bule e coloca ele para aquecer no fogão. Tá? Então, a gente pegou um bule, colocou vários cubos de gelo ali dentro e colocou para aquecer. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente está fornecendo aquecimento, né, então a gente está fornecendo calor para o nosso sistema ali, a gente está provocando uma maior movimentação das suas moléculas, tá? Das moléculas que compõem a sua estrutura. Então, ali, né, a gente tem na água H2O, tá? Então, a gente tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. E a gente vai ter vários desses ali dentro daquela estrutura, né? Dentro daquele conjunto ali. Então a gente vai ter várias moléculas ali. É claro que a água vai estar misturada com outras coisas, né? A gente tem tratamento da água com cloro, a gente tem uma série de coisas que vão estar naquela água ali também, tá? Mas vamos analisar uma água pura, porque aí vai ficar mais fácil da gente visualizar as coisas. Então a gente tem uma água pura ali e a gente tem aquela molécula ali, tá? Só que ela está na forma sólida.
Então, ela está como gelo. Tá? Então, a gente tem ela como gelo. Só que quanto mais a gente resfria alguma coisa, as moléculas elas ficam mais apertadinhas, elas ficam com menos movimento, então elas não vão conseguir fazer uma movimentação grande, tá? Então elas estão bem travadinhas, bem aglutinadas, né? E por isso que elas ficaram de tal forma aglutinadas que elas ficaram na forma sólida. Então elas viraram gelo. Tá? E aí, quando a gente está fornecendo calor, a gente está querendo que eles comecem a se movimentar um pouquinho mais. Então, a gente está buscando que as nossas moléculas se movimentem um pouquinho mais. Então, se a gente está nesse processo, a gente vai entender que o gelo ali, ele vai começar a se movimentar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que ele se torne água. Tá? Então, por exemplo, eu tinha um gelo que estava a menos 15 graus Celsius. E aí eu discuti com vocês na semana passada que o gelo vira água em 0 graus, certo? Então, o gelo ele vai ser acelerado, ele vai ser esquentado ali, até ele chegar em 0 graus, tá? E ele continua gelo, certo? Então, a gente forneceu uma porrada de calor, e aí agora, essas moléculas elas foram se dilatando, né? Elas foram se acelerando, mas elas continuam ali na forma sólida. Só que aí, no 0 graus, ocorre uma mudança. Ele do gelo, ele vira água. Então a gente chega num momento em que fica tão insuportável manter a ligação naquele estado que ele rompe para outro estado. Então ele vai se romper para um estado líquido. Então a gente vai ter aí uma mudança de um estado sólido, de um gelo, para uma água. Né? Então a gente teve uma transformação. A gente teve aí, nesse caso, uma fusão. Tá? Então a gente teve o gelo que virou água, ele foi dilatando e foi acelerando. Se eu continuo a aquecer, né, ele pode ir, por exemplo, até 100 graus, até 100 graus, que seria a temperatura de ebulição. Né? E aí, nos 100 graus, ele vai se tornando vapor. Tá? Então a gente poderia fazer um aquecimento ali, continuar fazendo esse aquecimento. Então ele gastou uma energia para chegar de menos 15 a 0 graus, ele gastou uma nova energia para fazer essa transformação de gelo para água, e ele gastou uma outra energia para fazer a água chegar até 20 graus, por exemplo. Tá? Então, mas isso tudo é um processo de movimentação das moléculas. Elas vão ficando mais agitadas ou menos agitadas. Se eu estou fornecendo calor, elas vão ficando mais agitadas. Ok? Aí, beleza. O nosso próximo conceito é capacidade térmica. O que é uma capacidade térmica? Tá? A capacidade térmica ela é um equacionamento para ajudar a gente, simplesmente. Tá? Então, a gente vai ter a quantidade de calor que um elemento precisa, tá? Para mudar em 1 grau de sua estrutura. Então, aqui a gente tem calorias, tá? E aqui a gente pode ter graus Celsius, a gente pode ter também Kelvin, né? Outras unidades que forem interessantes. Mas aí a unidade mais convencional seria calorias por grau Celsius. Pode ser joule para o grau Celsius também. Então, vamos lá nesses pontos de unidades, né? A gente tem o Q, que é a quantidade de calor. Tá? Então, o Q aqui é a quantidade de calor que está sendo absorvida ou fornecida, né? E aí, o ΔT é a variação de temperatura. Tá? Então, como é que a gente define a capacidade térmica, que é esse C aqui? Ele vai ser a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius. Então, se eu tiver uma variação de 1 grau Celsius, por exemplo, qual que vai ser a quantidade de calor necessária? Então, é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius da minha estrutura. Então, se eu tenho a água a 20 graus Celsius e eu quero a água a 21 graus Celsius, eu julguei uma quantidade de calor. Tá? Essa quantidade de calor que eu julguei para mudar em 1 grau, ela é a nossa capacidade térmica. Então, a capacidade térmica define para a gente qual é a quantidade de calor necessária para mudar em 1 grau de temperatura. E aí a gente tem uma outra definição, que é o calor específico. O calor específico, ele vai definir, olha, Q sobre M ΔT, tá? É a mesma equação, as duas equações são iguais, mas eu vou usar a segunda aqui primeiro, só para você ver que a gente tinha Q sobre ΔT e agora a gente tem Q sobre M ΔT, tá? Então, a diferença aqui é que antes a gente tinha só a quantidade de calor necessária para variar 1 grau.
Agora, a gente vai ter a quantidade de calor necessária para variar 1 grama, 1 grau. Então, a gente teria aqui uma massa, né, específica, né, não é uma massa específica, mas é uma massa direcionada para o que a gente está analisando. Então, por exemplo, agora, esse calor específico, ou seja, um valor que a gente teria específico, é o valor que a gente vai ter a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância varie 1 grau. Então, aqui a gente tem a especificação da massa, tá? Essa é a diferença do calor, da capacidade térmica para o nosso calor específico. E aí vamos para os usos, né? Que seria já no calor sensível, tá? E aí eu vou tratar essas 3 coisas aqui, na verdade, essas 4 coisas, meio que juntas, tá? Eu não tinha decidido isso antes, mas aí eu vou decidir isso agora. Porque eu acho que faz sentido a gente discutir isso junto, né? O que é o calor sensível? Tá? O calor sensível é um calor que vai ter uma mudança de temperatura. Tá? Então, ele é dado por essa equação ali, mc ΔT. Então, o C ele é o calor específico, o M é a massa, ou seja, a quantidade de massa que a gente tem daquele material, e o ΔT é a variação de temperatura, que ele vai ser dado pelo θ final menos o θ inicial. Então, a gente vai ter uma variação de temperatura aí entre o θ final e o θ inicial. Então, a gente vai ter o Δθ, que seria essa variação de temperatura. E aí o calor sensível ele vai mudar a temperatura. Então, se eu estava com o meu gelo lá a menos 15 graus Celsius, até ele chegar em 0 graus Celsius, eu vou ter um calor sensível, tá? Só que aí entra o porém. Por quê? Quando ele chega nesse valor, a gente vai ter que ele vai mudar de gelo para água. Ele muda de gelo para água em 0 graus. Então, quando ele muda de gelo para água, eu preciso gastar uma energia para fazer essa mudança. Tá? E essa energia que eu vou gastar para fazer essa mudança de estado, ela vai ser chamada de calor latente. Tá? Então, o calor latente ele é a energia térmica necessária para fazer uma mudança de estado. Tá? Então, a gente vai ter o calor sensível, que ele vai mudar a temperatura, e o calor latente, que ele vai mudar o estado. E aí, uma vez que ele mudou o estado, então eu tinha gelo a 0 graus Celsius e agora eu tenho água no mesmo 0 graus Celsius, tá? Então, o 0 graus Celsius eu posso tanto ter gelo quanto ter água, tá? Então, eu vou ter agora água a 0 graus Celsius. Eu quero esquentar mais ainda. E aí, eu vou com a água de 0 a 20 graus Celsius. Então, eu vou chegar com ela aquecida. Então, eu tenho um novo gasto de calor sensível, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um gráfico disso aí mais para detalhar. Mas a ideia é essa. O calor sensível ele vai provocar uma mudança de temperatura. E aí agora eu queria falar de sistema isolado de transferência de calor. O que significa isso? Significa que a gente está trabalhando num sistema, né, que eu posso chamar de um sistema como um calorímetro, que é um espaço reservado, é uma caixa fechada, em que a gente vai ter uma troca de calor ali dentro, mas ela não vai interferir no meio do lado de fora. Então, a gente vai ter uma troca de calor interna dentro do calorímetro. O calorímetro ele vai ser um recipiente que permite essa análise, que permite essa confecção. Então, o que acontece aqui, né? Porque, por exemplo, por que a gente está falando isso? Por que isso é importante? Quando você está cozinhando, né, na sua casa, então tem lá o fogãozinho, tá? A gente vai ter aqui o fogãozinho, e aí você ligou ali, você colocou um bule aqui para aquecer água, tá? Só que quando você faz isso na sua casa, o que acontece? Você está fornecendo o calor do fogão para o seu bule. Mas ali dentro da sua casa tem uma temperatura ambiente que está influenciando no aquecimento da água, que está dificultando ou está facilitando o aquecimento da água. Você tem ali um vento que vem da janela, que bate na sua chama e que bate no seu recipiente e que vai resfriar um pouquinho o seu recipiente. Então, ela também está atrapalhando o seu processo de aquecimento. Então, a gente vai ter várias interferências externas sobre o seu sistema. Só que, o que é muito normal aqui dentro da calorimetria? É a gente isolar o nosso sistema para facilitar a nossa análise, né? Para facilitar o que a gente está fazendo. Então, eu teria um fogão ali, né? Um acendedor,
e aí a gente teria um acendedor, e a gente teria uma água sendo aquecida, aquilo, dentro de um ambiente fechado, dentro de um ambiente que não vai ter influência externa. E aí eu posso dizer que o calor fornecido pela chama vai ser igual ao calor recebido pela água. Porque se a gente tem um sistema fechado, todo o calor que é doado por um dos elementos é recebido pelo outro elemento. Então a gente vai ter uma troca completa de calor. Então todo o calor que um fornece, o outro recebe. Então a gente vai chamar um de calor cedido e o outro de calor recebido. Então alguém vai receber calor e alguém vai oferecer calor. Então a pessoa que está, né, o material que está com temperatura maior, né, ele vai doar calor e o material que está com temperatura menor vai receber calor. Então a gente vai ter uma troca entre esses dois elementos, entre esses dois materiais, né? Então por isso que quando a gente pega um copo com água, coloca 2 cubinhos de gelo nele, o gelo vai derretendo. Por que o gelo vai derretendo? A gente tem um volume maior de água, a água ela está exposta ao ambiente, que tem uma temperatura ambiente, então a gente vai ter um calor maior para ser oferecido ao gelo. Então o gelo ele vai receber esse calor e ele vai aumentar a sua temperatura e ele vai se transformar em água, tá? E ele pode aquecer um pouquinho mais ainda depois. Então, se você demorar muito, né, ele ainda pode esquentar no ambiente, ou seja, você ter a bebida quente depois. Tá? Dúvidas até aí? Não? Beleza. Show. Show, querido. Então, beleza, estamos aqui num sistema. Isso aqui é só um exemplo de uma construção que você pode fazer, às vezes, para simular um calorímetro, tá? E aqui a gente tem a equação, que a quantidade de calor cedido é igual à quantidade de calor recebido. E aí, por que tem essas coisas dois aqui? A gente está colocando em módulo, tá? Porque normalmente o calor cedido, né? A gente vai ter um cedido negativo, um recebido positivo. E a gente está colocando em módulo que a quantidade de calor que é cedida, é igual à quantidade de calor que é recebida. E esse somatório é para mostrar que a gente pode ter calor cedido entre vários materiais para um outro material, ou recebido entre vários materiais, né? De um material para vários materiais. Então você pode ter vários materiais envolvidos aí nessa troca. Então por isso que é um somatório ali. Mas o calor que é oferecido, ele é recebido de um. Então, eu vou fazer um exercício aqui para a gente amarrar essa primeira parte, esse primeiro pedaço aqui. Você sabia que uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo 500 calorias alimentares? E aí, olha só, ele colocou entre parênteses, uma caloria alimentar ela é quilocal, ela é cacau. Cacau, ficou ótimo, né? Tá. A gente tem que esse K aqui, tá? Ele é de 1000 mesmo, tá? É de tipo de quilogramas, que é 1000 gramas, tá? De quilômetros, que é 1000 metros. Então, ele é 1000 calorias. 1000 calorias. Então, o K, ele significa 10 ao cubo, tá? Então, olha só. Você sabia que uma barra de chocolate de 100 gramas é capaz de fornecer ao nosso organismo 500 calorias alimentares? Ou seja, 500 vezes 10 ao cubo calorias. Então, essa é a primeira informação que ele deu para a gente, tá? 500 vezes 10 ao cubo calorias. Tá? Então, ele deu essa informação para nós e a gente tem ela ali para usar. E aí ele colocou que, aqui dentro do parênteses, que calorias alimentares é quilocaloria, tá? E é normal nos rótulos vir quilocaloria mesmo, tá? Não é muito comum você ver caloria, não. Caloria alimentar, ou seja, em rótulos de alimentos, essas coisas assim, normalmente vem em quilocaloria. A letra A, se você pudesse transferir essa energia da barra de chocolate para m gramas de água a 0 graus na fase líquida, e essa atingisse a temperatura de ebulição 100 graus Celsius, qual seria o valor de m? E aí a gente calculou lá o calor sensível. O calor sensível é aquele que faz mudança de temperatura, tá? Perceba que a gente não tem mudança de estado. Ela já estava na fase líquida a 0 graus Celsius, tá? E ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. Ele não falou uma mudança de estado, então a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Então a gente vai ter uma variação de temperatura entre 0 e 100 graus. E aí o nosso delta θ,
ele vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 100, a temperatura inicial é 0. Então, a nossa variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Beleza? Então, ela foi de 0 até 100. Agora, ele fala mais o quê? Ele fala que imagine se você pudesse transferir essa quantidade de calorias da barra de chocolate para aquecer uma água. Então, isso daqui que ele falou é o quê, né? É a quantidade de caloria, né? É a quantidade de calor que está sendo fornecido. 500 vezes 10 ao cubo calorias. E aí ele fala, olha, se eu pudesse usar isso para aquecer uma água, o valor do C, eu estou olhando sempre para essa equação aqui, tá? O valor do C da água, né, que é a informação que está faltando ali, ele é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? A água ela é a nossa referência em calor específico, então por isso que ela é 1, tá? Mas ela vai variar de material para material. Então se a gente tiver gelo já é diferente, por exemplo, a gente tiver ferro, por exemplo, ele vai ser um coeficiente diferente também, então a gente vai ter várias mudanças aí. Então a gente vai ter o Q, ele é MC delta teta. E eu estou querendo saber a quantidade né, de água que eu poderia aquecer com essa energia. Então eu vou substituir no lugar do Q 500 vezes 10 ao cubo calorias. No lugar do M, ele é o que eu quero descobrir. No lugar do C, eu vou colocar 1 caloria por grama grau Celsius. No lugar do delta teta, eu vou colocar 100, que é o que a gente calculou. 100 menos 0, que dá 100. Então, a nossa massa, tá? Ela vai ser 500 vezes 10 ao cubo, tá? E eu vou passar esse 100 dividindo. Então, esse 100 vai passar dividindo. Então, eu vou cortar esse 0 com esse 0, tá? E aí, eu vou ficar com uma massa de 5 vezes 10 ao cubo. Gramas. Então, isso significa o quê? 5 quilogramas. Tá? Então, eu conseguiria aquecer 5 quilos de água de 0 a 100 graus. Tá? De 0 a 100 graus com a energia que uma barra de chocolate oferece. Tá? Não sei se os valores são acurados, tá? Mas às vezes é escandaloso mesmo a quantidade que a gente consegue fazer com uma determinada porção de energia. Né? Então, beleza. A gente fez essa conta e a gente descobriu a quantidade de massa. E aí, uma associação que às vezes não esteja tão clara ainda é o seguinte, né? Quando a gente fala de caloria alimentar, né? É a mesma caloria, né? Uma barra de chocolate, um alimento, né? Ele entra no seu corpo, né? A gente ingere ele, tá? A gente tritura, né? A gente faz um processo metabólico para transformar essa matéria em caloria para o nosso corpo, né? Então, a gente vai ter uma transformação deste material que a gente está ingerindo para o formato de caloria. E essa caloria você gasta como queira. Então, você pode usar essa caloria para fazer uma corrida, você pode gastar essa caloria para estudar, tá? Porque o esforço mental ele também gasta ali caloria para fazê-lo, né? A gente vai ter um gasto de caloria para dormir, a gente vai ter um gasto de caloria para fazer as nossas atividades diárias. Então, por isso que a gente tem que ter uma ingestão ali, né, de calorias para que a gente possa continuar fazendo as nossas atividades normalmente. Então, essa caloria, né, que a gente está ingerindo, ela é transformada basicamente em energia para o nosso corpo, tá? E isso explica, né, quando a gente engorda um pouquinho também. Por quê? Porque a gente está ingerindo mais caloria do que a gente dá conta de gastar, então a gente pode engordar um pouquinho nessa caloria. É claro que isso aqui é um cenário limpo, né? A gente tem uma série de outros fatores que interferem na nossa saúde, que vão interferir na nossa condição, né? Então, muitas pessoas elas vão ter mais dificuldade em gasto calórico, né? Ou seja, elas vão conseguir executar uma mesma atividade com menos gasto, vamos dizer assim. Elas vão ter uma retenção maior de calorias, né, por questões metabólicas do corpo. Então, a gente tem uma série de cenários aqui que influenciam, mas, via de regra, você consome, está sobrando um pouco de energia, um pouco de caloria, né? Isso vai ficando em reserva no seu corpo, que é uma reserva para quando você tiver emergência, para quando você precisar de uma caloria extra, você ter de onde buscar, né? Você ter como acessar essa reserva. Então, a gordura nada mais é do que uma reserva de calorias. Então, se você passar algum momento de dificuldade, você tem aquela reserva ali para suprir as suas necessidades metabólicas básicas.
Então, basicamente é isso, e a gente fez a conversão ali. E aí agora a gente tem a letra B. A letra B é: se uma pessoa de massa 70 quilos ingerisse essa barra de chocolate e utilizasse toda essa energia para subir uma escada com degraus de 20 centímetros de altura, quantos degraus poderia subir? Tá? Eu vou só dar um ajuste aqui, vou colocar esses 5 quilos para cá, para eu ter um pouquinho mais de espaço aqui. Então, a letra B, né? Então, a gente tem uma pessoa de massa 70 quilos. Massa 70 quilos. Então, a pessoa está ali com massa de 70 quilos. A gente vai ingerir essa barra de chocolate. Então, essa pessoa vai receber uma quantidade calórica de 500 vezes 10 ao cubo calorias. Tá? Então, é isso que ela vai receber. 500 vezes 10 ao cubo de calorias. E ela vai utilizar toda essa energia para subir uma escada com degrau de 20 centímetros de altura. Então, eu vou colocar degrau com 20 centímetros de altura. O que mais a gente tem aqui? Dados: aceleração da gravidade 10 e 1 caloria é igual a 4,2 joules. Tá? Essa é a primeira informação relevante aqui, porque ela é uma informação muito usada em exercícios, em análise desse tipo. Tá? A gente tem que uma caloria ela equivale a 4,2 joules. Isso faz sentido? Por que isso faz sentido? Tá? Lembra que joule sempre foi uma unidade que a gente tratou como energia, né? Como vinculada a um trabalho executado, vinculada a uma energia gasta, né? Então isso faz sentido com relação à caloria, né? A caloria ela não é um calor, ela não é uma energia oferecida, tá? Ela não é uma forma de energia que está sendo oferecida para o nosso sistema. Então a gente consegue converter ela para joules. E a gente pode dizer que uma caloria equivale a 4,2 joules, tá? Então ela entra na mesma questão de ser uma energia, tá? Então ela é uma energia, só que ela é uma energia aqui com propriedades um pouco diferentes e por isso que a gente traz ela num contexto diferente, tá? Bom, então a gente vai ter ela nesse contexto diferente e a gente vai ter essa pessoa querendo usar essa energia para subir uma escada. E aí, quando a pessoa está subindo uma escada, a gente tem dois gastos energéticos, tá? O primeiro gasto energético é a energia cinética, porque é a energia em que ele está usando para se movimentar, tá? Toda vez que a gente tem uma velocidade, a gente vai ter uma energia cinética associada, tá? Agora, a gente também vai ter a energia potencial gravitacional, que é a MGH. E a energia potencial gravitacional, ela está vinculada à altura, né? Ao quanto ele vai subir em altura. E aí, nesse exercício, o que acontece? Ele fala assim, qual energia gasta para ele subir uma determinada quantidade de degraus. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está levando em consideração somente a energia potencial gravitacional. Porque já que ele não comentou nada de velocidade, tá? Ele não deu uma informação clara, ele não deu um movimento claro, então ele está esperando que a gente vai usar somente a informação da altura. Então ele magicamente chegou no próximo degrau, tá? Basicamente seria isso. Então, porque a gente não teria uma velocidade associada ao movimento dele. Mas isso é uma simplificação interessante, porque quanto mais informação a gente vai incluindo, mais complexo fica, né? Então foi uma simplificação para que a gente pudesse visualizar melhor esse cenário. Então a gente vai ter simplesmente um ganho de energia potencial gravitacional, que é a energia de acordo com a altura em que a gente se encontra, tá? Então veja que eu chamo ela assim porque ela é MGH, então ela está vinculada a uma altura, né? Então eu vou ter que a energia potencial gravitacional ela é MGH, tá? E aí, essa energia potencial gravitacional vai estar vinculada à pessoa, né? Então, eu vou ter que a energia potencial gravitacional ela vai ser a massa da pessoa, que é 70 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes uma altura, tá? E eu quero saber o quanto que essa pessoa é capaz de subir consumindo uma barra dessa de chocolate de 500 vezes 10 ao cubo calorias, tá? Então, vamos ver o que acontece. Primeiro, a nossa energia potencial gravitacional, a nossa energia cinética, a nossa energia mecânica, a nossa energia potencial elástica, elas são dadas em geral em joule. Então, a primeira coisa, né, se eu estou usando as unidades aqui no SI,
é converter para joule as nossas calorias. Então, eu vou dizer que uma caloria, ela equivale a 4,2 joules. Então, quanto que 500.000 calorias equivalem em joules? Então, eu vou fazer essa regra de 3 aqui e vou dizer que o meu X ele vai ser o produto entre 4,2 e 500. Então, eu vou ter que a nossa energia potencial gravitacional ela vai ser dada por esse produto. Olha, 4,2 vezes 500. E me dá 2.100. Então, eu vou ter 2.100 vezes 10 ao cubo, que já estava ali também. Tá? Então, eu vou ter 2.100 aqui. Então, eu vou ter o quê? 2.100 vezes 10 ao cubo é igual a 70 vezes 10, nos dá 700 vezes a altura H. E aí eu vou cortar esse zero, tá? E vou passar o 7 dividindo, né? Passando o 7 dividindo, 21 por 7 dá 3. Então, eu vou ter 3 vezes 10 ao cubo metros, tá? Então, essa seria a nossa distância que ele vai ser capaz de percorrer. Então, a gente teria aqui 3 quilômetros. E eu estou imaginando, tá? Que o que aconteceu nesse exercício aqui? Que nas duas situações ele colocou quilocalorias aqui, mas ele fez as análises todas com calorias somente, tá? Ele não considerou o K ali, o que é um problema na estrutura do exercício, mas isso aí não dá estresse pra gente, não. Então, o que a gente faria aqui agora, né? Se eu sei que cada degrau ele tem 20 centímetros, tá? 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, né? Porque a gente vai andar duas casas aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, a gente vai andar aqui, ó, do decímetro uma casa até o metro mais uma casa. Então, eu vou andar duas casas, 1, 2, 0,2 metros, tá? Então, se eu tenho 0,2 metros, né? E eu vou ter 3 quilômetros de energia, então o que eu vou fazer aqui na altura, né? Eu vou fazer 3.000 dividido por 0,2. E aí eu vou descobrir a quantidade de degraus que ele vai conseguir subir. Então, 3.000 dividido por 0,2. Então, ele vai conseguir subir 15.000 degraus. Por que eu estou dizendo que o exercício provavelmente não considerou o quilo, né? Porque aí daria 3, né? 3 dividido por 0,2, ou seja, ele seria capaz de subir 15 degraus. Que talvez seja uma dimensão que ele estava querendo trabalhar melhor. Ou não, né? Pode ser uma suposição que eu fiz, mas o exercício estava 100%. Mas o exercício é isso. E aí a gente chega em 15.000 degraus que ele seria capaz de subir na nossa estrutura. Ficou com dúvidas? Foi tranquilo? Foi, show. Então, beleza. Vamos avançar mais um pouquinho, então. Agora a gente vai para o calor latente. Eu já tinha falado do calor latente, né? Porque eu precisava dessa informação, eu acho que para explicar bem. Então, a gente precisa de um calor latente para fazer uma mudança de estado. Então, ele já está vinculado ali ao nível de agregação das nossas moléculas, o nível de estar juntinho, né? E aí, esse arranjo físico, né? Esse arranjo da estrutura, né? Essa junção ali, ela vai mudar de um estado para outro, mas sem mudar a temperatura. Então, perceba que o nosso calor latente, né, o nosso Q do calor latente, ele é dado pela fórmula M vezes L, ou seja, ele envolve a massa, e o calor latente. O calor latente aqui ele vai ser o L, tá? E o L ele é diferente para cada material. Então, ele é tipo o C, lá do calor específico, né? Só que aqui vai ser um calor latente, tá? Então, a gente vai ter o L ali como calor latente. E aí gera, às vezes, uma confusão, porque a gente chama esse daqui de calor latente, né? E esse aqui de calor latente também. Então, como é que você vai tirar a dúvida de quem é quem, né? De quem que você está falando e de quem que você está trabalhando, tá? O L, ele é uma constante, tá? Então, como L ele é uma constante, a gente vai ter ele como um valor específico daquela conjuntura, daquele material. E ele vai ser dado por caloria por grama, ou caloria por quilograma, né? Depende um pouco do exercício e da condição, né? E aí aqui o nosso Q ele vai ser dado em caloria. Ele pode ser dado em joule também, né? E aí o nosso L também pode ser dado em joule por quilograma, pode ser dado em joule por grama, né? Depende das unidades que a gente está usando.
Mas aí a gente vai ter uma mudança, né? Porque o L, né, ele vai ser dado como unidade de calor, caloria, né, um Q dividido por um peso, por uma massa, perdão. Já o Q aqui, ele é só uma unidade de calor mesmo, e pronto, segue a vida, tá? Vamos tentar, então, esclarecer um pouquinho aí como é que esse calor funciona, né? A gente vai ter que, por exemplo, um gelo a menos 20 graus Celsius. Então, o gelo está geladão lá a menos 20 graus Celsius. E aí o gelo, ele continua gelo até 0 graus, certo? Então, eu vou aquecer esse gelo, tá? Até ele chegar a 0 graus Celsius. E aí eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Só que 0 graus Celsius também é a temperatura da água. Por quê? Em 0 graus ocorre a fusão, ou seja, a mudança de estado entre gelo e água. Só que o processo de fusão, ele gasta energia. Então, aqui a gente vai continuar fornecendo energia, mas ele vai gastar toda essa energia para mudar de estado. Então, isso é o que a gente chama de calor latente. Veja que eu não estou mudando a temperatura, tá? Mas eu estou mudando o estado. Então, ele está indo de gelo para água. E aí, se eu quero aquecer a água um pouquinho mais, por exemplo, até 40 graus Celsius. Se eu quero aquecer a água um pouquinho mais, até 40 graus Celsius, eu vou fazer um calor sensível, né? Porque ele é o quê? MC delta teta. Ele varia a temperatura, tá? Esse daqui é ml. E esse daqui vai ser MC delta teta também. Então, eu vou ter uma variação de temperatura, porque ela está como água, ela vai continuar sendo água, só que numa temperatura diferente. Então, eu não tenho uma mudança de estado, eu vou ter um calor sensível. Então, eu fui de 0 até 40 graus Celsius. E aí, aqui eu tenho um gráfico que fala a mesma coisa, tá? A mesma coisa é o seguinte, olha, eu estou aqui em sólido, a menos 20 graus Celsius, e eu estou ganhando calor sensível, e eu estou mudando a minha temperatura. Então, eu estou aumentando a minha temperatura até o 0. No 0, ele vai gastar um tempo aqui, ó, ele vai receber mais calor, vai continuar recebendo calor, né? Só que ele vai ficar um tempo preso nessa temperatura, onde a gente tem simultaneamente sólido e líquido, onde a gente tem simultaneamente gelo e água, tá? Porque ela vai se transformando em água e até ela estar completamente como água. E aí, esse carinha que virou água, ele vai se transformando em água mais quente, né? Ele vai se aquecendo e a gente tem uma nova mudança de temperatura aí. Tá? Que seria um novo calor sensível. Então, por isso que a gente tem uma subida linear aqui, uma parada, né, nessa fusão e uma nova subida linear na segunda parte. E aí, eu quis trazer essa curiosidade porque eu achei interessante. Por que os copos transpiram, né? Por que você pega um copo com água bem gelada, coloca no tempo e aí ela começa a transpirar, tá? E aí eu achei engraçado que a gente às vezes faz uma associação de que a transpiração é uma água que vem de dentro, mas ela não é uma água que vem de dentro, ela é uma água que vem de fora. Porque no nosso ambiente, no ar que a gente respira, tem água, né? Tem partículas de água ali. E a quantidade de partículas de ar vai ser relacionada à umidade relativa do ar. Então, se você está com uma umidade relativa do ar, você vai ter maior, né? Você vai ter mais água no ar. Só que aí essa água no ar, ela está na temperatura ambiente, né? Ela está ali na temperatura ambiente e tudo. Aí quando você coloca aquele copo geladão, essa água que está em volta do copo, que está no ambiente, ela vai se condensando ali. Então ela vai se resfriando ali. Então essa água que fica ali, né, a transpiração do copo, ela é uma água que está fora do copo, ela não é uma água de dentro do copo. Então, essa água de dentro do copo, ela está fazendo um processo de transferência de calor para fora, né? E aí a água de fora, que está ali se aglutinando em volta do copo, ela está fazendo esse gelinho, né? Do lado de fora, né? Essa transpiração. Bom, e aí eu queria trazer um último mais completinho, né? Que fala das nossas transformações aqui também. E aí a gente vai ter aqui, olha só, a gente tinha o nosso gelo a 20, e aí ele transformou em calor sensível, MC delta teta, e virou gelo a 0 graus Celsius. Okay? E aí a gente vai ter um recebimento de calor aqui para fazer uma fusão, né? Para transformar o gelo em água. Então a gente vai usar o calor latente.
E a gente continua oferecendo calor, continua oferecendo calor. Então, essa água ela vai até 100 graus com oferecimento de calor, né? Porque o 100 graus é o ponto de ebulição da água. Então, a gente vai ter aqui MC delta T. E aí, no momento de ebulição, a gente vai ter um novo calor latente, né? ML. Por que a gente tem um novo calor latente? Porque ele está mudando de água para vapor. Então, se ele está mudando de água para vapor, a gente vai ter um gasto de calor latente, tá? E aí, se eu quiser vapor a 120 graus Celsius, eu vou ter um novo calor sensível, né? Eu vou continuar aquecendo e vou variar mais 20 graus aqui na nossa temperatura. E aí você vai falar para mim que na vida real não acontece bem assim. Na vida real, né? A gente vai ter que, quando a gente faz um processo desse de aquecimento, a gente sempre vai ter uma mistura ali, tá? A gente vai ter uma água, um gelo que vira água antes, um gelo que vira água depois, um gelo que demora mais tempo para fazer uma transformação. Isso é normal, tá? Mas a ideia aqui é de que no macro a gente consiga fazer uma análise mais simplificada, né? E que todas as partículas de água ali, elas estão passando por esse mesmo processo. Então, a única coisa que eu estou fazendo é unificando esse processo, né? É fazendo esse processo um pouco mais unificado para que isso tudo ocorra ali dentro, para que isso funcione ali dentro. E aí tem um exercício final para a gente discutir sobre isso melhor. Em um recipiente adiabático, um recipiente adiabático é aquele que não faz troca de calor com o ambiente, né? Ou seja, a gente vai ter um elemento isolado ali. E que não há troca de, não há troca de calor, e tem alguma outra especificidade que eu esqueci. De capacidade térmica desprezível, tá? Então, a gente não está querendo trabalhar com capacidade térmica, que é aquela quantidade de Q sobre delta θ, tá? A gente não vai precisar dele aqui. A gente vai só desconsiderar isso. São colocados 400 gramas de água a 10 graus Celsius e 200 gramas de gelo a menos 15 graus Celsius. Se após algum tempo estabelecido o equilíbrio térmico, introduzirmos nesse recipiente um termômetro ideal, que temperatura ele irá registrar? E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem esses dois elementos dentro de uma mesma estrutura, tá? E aí a gente vai ter primeiro, olha, 400 gramas de água a 10 graus Celsius, tá? E a gente vai ter 200 gramas de gelo a menos 15 graus Celsius. E aí ele fala aqui, olha só, que o calor específico do gelo é meio caloria por grama grau Celsius, tá? Que está no detalhe aqui. E o calor específico da água, ele vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Bom, aqui eu vou colocar IME. E ele quer saber qual a temperatura depois do equilíbrio. Tá? Depois do equilíbrio. Então, a gente vai tentar entender aí o que vai acontecer dentro, né, desse processo. E a gente tem o calor latente de fusão do gelo, que é L igual a 80 caloria por graus. E aí, qual o jeito que eu quis fazer esse exercício? Tá? Você tem mais de uma forma de fazer, tá? Mas eu vou mostrar um caminho aqui. Você tem um recipiente. Você tem um recipiente, tá? E nesse recipiente você tem água e você tem gelo. E eles estão entrando ali em equilíbrio térmico, ou seja, um está transferindo calor para o outro, né? Então, o que acontece no primeiro momento, né? A gente vai ter uma transferência de calor da água para o gelo, né? Porque quem está cedendo o calor é a água, aquele que está numa temperatura maior, né? Então, vamos ver o seguinte, né? Quanto de calor, né, a nossa água vai ceder até chegar em 0 graus. Por que eu estou fazendo isso, né? A gente vai ter aqui, olha. A gente vai ter aqui o gelo, né, a menos 15 graus Celsius. Tá? A gente vai ter aqui a água a 10 graus Celsius. Tá? E a gente tem aqui 400 gramas e a gente tem aqui 200 gramas. E aí aqui no meio do caminho, não exatamente no meio, né? A gente tem 0 graus Celsius, que é a fusão.
né? Então, aqui a gente tem gelo mais água. Tá? Então, aqui é o processo de fusão. Então, o que eu vou fazer? Vamos analisar primeiro o calor sensível. Então, eu vou analisar quanto de calor sensível o gelo precisa para chegar até 0 graus. E vou olhar o quanto de calor sensível a água precisa chegar para oferecer ali 0 graus. Tá? E aí a gente vai tentar fazer um balanço dessas energias, ou seja, o quanto que um recebeu, o quanto que o outro doou, né? E aí a gente vê se um foi suficiente ou se não foi suficiente, ou o que a gente faz no processo, né? Então, vamos lá. Calor sensível do gelo. Ele não vai ser mc delta teta? Então, o C do gelo, né? A massa do gelo, delta teta. Então, o calor sensível do gelo, né? O que é sensível, vou até colocar esse aqui. Sensível do gelo, ele vai ser a massa do gelo, que é 200 gramas, tá? Vezes o C do gelo, que é meio caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Qual que é a temperatura final? 0 graus. Qual que é a temperatura inicial? Menos 15. A nossa temperatura não é final menos inicial, então ela é 0 menos 15. Ó, final menos a inicial. A inicial é negativa, então é menos a inicial, tá? E aí a gente vai ter que esse Q do gelo, ele vai ser 200 vezes meio, tá? E aí aqui a gente tem menos vezes menos mais, 0 mais 15 dá o próprio 15, então vezes 15. Que é igual a 200 vezes meio, né, dá 100. Então vai ficar 100 vezes 15, que é 15 seguido de 2 zeros, calorias. Aqui, perceba que ficou positivo. Por que ficou positivo? Gente, faz sentido porque o gelo ele está recebendo calor. Quem recebe calor vai ficar positivo, tá? Bom, e agora vamos olhar quem doa calor. Então, é a água que doa calor, tá? Então, a gente vai ter o M da água, o C da água, tá? E o delta teta da água também. Quanto de massa de água eu tenho? 400 gramas. Vezes o C da água, que é 1, tá? Vezes o delta teta. O delta teta ele vai até o 0, certo? Então, a nossa temperatura final ela vai ser 0 graus Celsius e a nossa temperatura inicial 10. Então, é 0 menos 10. Tá? Então, o Q da água ele vai ser 400 vezes 1 vezes menos 10. Então, aqui vai me dar menos 4.000. Tá? E então, um está oferecendo 4.000 e o outro está recebendo 1.500. Então, perceba que se a gente tem a soma do que é doado com o que é recebido, a gente vai ter 1.500 menos 4.000 igual a menos 2.500, não é isso? Então, peraí. Então, a gente tem um problema porque isso aqui era para dar 0 e não está dando 0. A gente tem uma sobra de calor aí, tá? Então, essa sobra de calor, né, já que quem está sobrando calor aqui é a água, então essa sobra de calor ela vai ser usada pelo gelo para ele se transformar em água. Então, o gelo, para ele se transformar em água, ele vai precisar do calor latente. Tá? Então, esse daqui vai ser o de fusão. E aí eu tenho 200 gramas de gelo que querem se transformar em água. 200 gramas vezes o fusão. Aqui, 80, o calor latente, 80. Tá? Então, eu vou ter 8 vezes 2, 16, seguido de 3 zeros. Calorias. Tá? Só que nesse balanço que a gente fez aqui, né, a gente tinha menos 4.000, mais 1.500, então a gente tem um déficit aqui de menos 2.500. Tá? Só que eu só tenho 2.500 de caloria para oferecer e eu necessitaria de 16.000 de calorias para receber. Então, eu não vou conseguir fazer o processo de fusão completo. Tá? Eu vou conseguir fazer só uma parte do processo de fusão. Então, o que vai acontecer aqui nesse meu cenário? Eu vou usar esses 2.500 para transformar meu gelo em água. Tá? Só que eu vou usar o coeficiente latente do gelo e vou usar esses 2.500, que é o que eu tenho disponível. Então, perceba que eu vou ter aqui 2.500 dividido por 80. Por que eu estou fazendo isso e o que significa isso? Significa o quê? Que apenas 31 gramas de gelo vão se transformar em água. E o restante não vai se transformar em água. Mas perceba que agora que a gente vai ter aqui, olha, mais 1.500, que é
o que o gelo gasta, ó, sensível, vou colocar aqui sensível do gelo, tá? A gente tem os menos 4.000, tá? Que é o sensível da água, porque é o valor que ela vai chegar, vai de 10 até 0 graus, tá? E a gente vai ter agora esse resto do balanço, que vai ser mais 2.500. Isso aqui não vai dar zero? Então a gente agora tem um equilíbrio. Então esse 2.500 é a transformação de 31,25 gramas de gelo em água. Esse é um exercício mais complicado. Deu dúvida, Calma, ou foi? Mais ou menos. Tá, o que você ficou com dúvida aí? Tenta pontuar para mim, que aí eu volto mais direcionado. Tudo. Bom, peraí. Eu vou tentar fazer ele inteiro de outro jeito, então, tá bom? E aí a gente vê se fica mais claro. Então, eu vou tentar uma abordagem diferente aqui. Deixa eu fechar o chat, que senão ele não dá barulhinho aqui. Então, vamos lá. A gente tem um recipiente adiabático de capacidade térmica desprezível. A gente tem 400 gramas de água. Então, eu vou anotar aqui de novo, né? Que a gente tem 400 gramas de água. Tá? Então, vou até fazer mais bonitinho. Ó, água. Água a gente tem 400 gramas, tá? A gente tem um C igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E a gente tem temperatura inicial, tá? De 10 graus Celsius. Aí a gente tem gelo. O gelo a gente tem 200 gramas de gelo. A gente tem um coeficiente calor específico do gelo, perdão. Calor específico do gelo, ele é meio caloria por grama grau Celsius. E a gente tem uma temperatura inicial dele de menos 15 graus Celsius. E a gente tem a informação de fusão do gelo, que é a transformação de gelo para água, tá? E a gente vai ter o calor latente igual a 80 caloria por grama grau Celsius, tá? E aí a massa a gente não tem muita certeza desse pormenor aí, tá? Bom, seguinte. Eu não tinha feito ele antes dessa forma, então vamos tentar construir aqui junto, tá? A gente vai ter aqui 400 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. A gente vai ter 200 gramas de gelo a uma temperatura de menos 15 graus Celsius, tá? E após algum tempo a gente vai ter um equilíbrio térmico, tá? Então a gente quer saber, na verdade, a temperatura final. A temperatura final a gente viu no último, né? Que a gente teria o quê? 0 graus Celsius. Por quê? Nem todo o gelo se transformou em água. Então, isso significa que a temperatura final do conjunto ela seria 0 graus Celsius. Mas vamos lá. Né? Vamos tentar mapear aí o que está acontecendo. O que eu disse para você antes era que a soma do calor recebido é igual à soma do calor doado, né? Cedido. Vou colocar cedido aqui. Tá? Então, isso em módulo, né? Então, um é igual ao outro. E aí eu tive, né? A gente tem professores que trabalham melhor dessa forma aqui. Somatório do que recebido mais somatório, tá? Do que cedido é igual a zero. Tá? Eu sou basicamente julgando para o outro lado aqui e colocando igual a zero. Tá? Por que eu coloquei soma? Né? Porque aquilo que é cedido a gente vai colocar como menor do que zero. E aquilo que é recebido como maior do que zero. Então a gente tem um calor recebido maior do que zero, né? A gente vai convencionar maior do que zero, e um calor cedido menor do que zero. Tá? Mas isso sai pela própria diferença de temperatura. Tá? Então não é uma coisa que você precisa decorar, não.
E aí a gente vai pensar em quem vai receber calor, em quem que vai ceder calor. Então a gente tem um cenário aqui que a gente pode montar, né? A gente tem temperatura, calor. A gente tem gelo a menos 15 graus Celsius, tá? E a gente tem água a 10 graus Celsius. Qual que é o objetivo aqui? A gente vai ter uma água, né? Eu vou colocar a água de vermelho, a água descendo até o ponto zero aqui, tá? E a gente vai ter o gelo subindo, tá? Até o ponto zero também. E aí a gente vai ter um processo de transformação, tá? E aí a gente vai ver a lei do mais forte, né? Por que a lei do mais forte? Porque se a gente tiver muita energia sobrando, né? A gente vai fazer um processo de transformação aqui, tá? E aí esse processo de transformação, ele pode ser definido de várias formas, né? Por que ele pode ser definido de várias formas? Porque se eu tiver muita energia sobrando da parte do gelo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a nossa água virar gelo e abaixar a temperatura. Se eu tiver uma força muito forte da parte da água, eu vou fazer o gelo virar água e depois subir de temperatura. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma análise de quem está sobrando, de quem é mais forte e de quem vai fornecer energia para quem, tá? E aí eu vou fazer essa análise, ele vai fazer um processo de troca aqui, um processo de fusão, né, ou um processo de liquidificação, né, liquefação, perdão. E a gente vai ter ou ele subindo ou ele descendo, tá? Num segundo momento, para uma nova temperatura, que seria a temperatura final do nosso fluxo. Isso é obrigatório de acontecer? Não. Assim que a gente tiver uma energia estável dentro do nosso sistema, ou seja, todo o calor de um foi jogado para o outro, né? Porque a gente não tem influência externa aqui, a gente vai ter uma parada do sistema naquela temperatura que a gente parou. Então, vamos analisar ponto a ponto, né? Qual que seria a primeira energia que a gente precisa analisar? A gente vai analisar essa energia aqui. E a gente vai analisar essa energia aqui de baixo. Então, eu posso montar isso tudo numa equação, olha. Que da água, para ela ir de 10 até 0 graus Celsius. Então, ela vai de 10 até 0 graus Celsius. Mais o que do gelo, para ele ir de menos 15 até 0. E aí, beleza. Aí a gente vai ter mais, né, o que da fusão ou liquefação, porque ela pode tanto gelo para água quanto água para gelo, né? Em 0 graus, tá? Mas aí a gente já vai ter a substância toda em conjunto, né? Então a gente vai ter uma substância em conjunto. Então eu vou colocar aqui conjunto. E aí esse conjunto ou vai ser só água ou vai ser só gelo, de acordo com essa mudança de estado aqui. E ele vai variar de 0 até uma temperatura θ desconhecida. Tá? Isso tudo aqui é igual a 0. Só que aí o que acontece? A gente precisa analisar etapas, né? Por quê? Se eu não tiver energia suficiente para chegar até nesse ponto, eu vou parar nesse ponto. Né? Se eu não tiver muita energia aqui, né, de transferência, nem outros pontos eu vou conseguir vencer. Então, vamos colocar primeiro todo mundo em 0 graus, ver se a gente tem energia suficiente para fazer esse processo, né? Para ver se eles vão ficar estáveis, se toda a energia de um foi para o outro de forma tranquila, né? E mudando aí o nosso espaço. Então, vamos lá. Qual que seria a energia necessária para fazer a nossa água ela ir de 10 até 0 graus? Quando a gente tem variação de temperatura, a gente está falando de calor sensível. E o calor sensível ele é calculado por mc delta θ, porque a gente tem uma variação de temperatura. Tá? E o delta θ ele é calculado como a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final da água é 0 graus, porque ela está indo de 10 até 0. Então, o nosso Δθ vai ser 0, que é a nossa temperatura final, menos a nossa temperatura inicial, que é 10. Então, o nosso Δθ vai ser menos 10 graus Celsius. A gente sabe que a massa total da água ela é 400 gramas, se eu não estou errado. 400 gramas de água. Então, a gente vai ter uma massa
de 400 gramas, tá? E a gente vai ter um C igual a 1 na caloria por grama grau Celsius. Então, eu vou substituir isso tudo aqui, eu vou ter que o M é igual a 400 vezes 1 vezes menos 10, ou seja, o que é igual a menos 4.000 calorias. Beleza? Então, eu tenho aqui o primeiro estado, né? Então, a gente tem aqui o primeiro pedacinho, né? Então, a gente vai ter aqui na primeira parte da equação menos 4.000, tá? Então, eu estou fazendo um parênteses aqui, retornando a essa equação. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui, que eu acho que vai ficar mais tranquilo de ver as duas partes. Então, eu vou colocar esse aqui de vermelho, menos 4.000. Aí eu vou ter agora a análise do gelo, que o gelo está a menos 15 graus. Então, ele precisa chegar primeiro em zero, né? Então, a gente vai ter, de novo, calor sensível, tá? Se a gente tem calor sensível, é MC delta teta. Só que agora eu estou falando do gelo, tá? Então, ele está indo de menos 15 para zero. O nosso delta teta não é final menos inicial, então ele vai ser zero, que é a nossa temperatura final, menos o menos 15, que é a nossa temperatura inicial. Eu coloquei o parênteses porque a gente tem menos a temperatura inicial, que vai ser menos 15. Então, o nosso delta teta ele vai ser 15 graus Celsius. Beleza? Aí, o nosso C ele foi dado como meio caloria por grama grau Celsius. Tá? E do gelo, né? Porque a gente está analisando o gelo agora. E a gente deu que tem 200 gramas de gelo. Tá? Então, o nosso calor sensível do gelo ele vai ser 200 gramas de gelo vezes meio, vezes 0 menos 15 dá 15, né? Tá? Só que o meio aqui eu não posso escrever ele como 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, eu vou simplificar aqui, vai ficar 100, tá? Vai ficar 15 vezes 100. Então, eu vou ficar aqui com mais 1.500. 15 vezes 100, ou seja, 15 seguido de 2 zeros, 1.500. Então, a gente tem 1.500 positivo aqui. Só que a gente sabe que a soma de todas essas energias aqui, elas são nulas, né? Elas vão dar para a gente zero, tá? Então, eu vou analisar agora, né? Como, né? Aí a gente já tem uma informação adicional. Olha só, nesse ponto aqui eu tenho mais calor cedido do que calor recebido, tá? Então, ou seja, a água ela conseguiu oferecer mais calor do que o gelo nesse processo. Se a gente tivesse aqui como mais força do gelo, mais caloria, né, mais energia do gelo, a gente faria o quê? A água virar gelo. Porém, se a gente tem mais energia, né, da água, então a gente vai fazer o gelo virar água. Então aqui a gente vai fazer a fusão, ó, gelo virar água. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer essa mudança de latente. Tá? E aí vamos ver quanto que eu preciso de energias, porque o latente ele é ml, que é a energia para eu mudar o gelo para água. Tá? Então eu vou ter o Q, e aí eu teria 200 gramas de água vezes o calor latente, que é 80. Ele foi dado no exercício. Foi dado no exercício como 80. Então, o Q latente ele seria 8 vezes 2, 16, seguido de 3 zeros. Então, aí eu teria aqui o Q mais 16.000. Só que aí deu ruim de novo, né? Por que deu ruim de novo? Porque, olha só. Agora, vamos fazer essa soma aqui, ó. Vamos fazer essa soma descompromissada, né? Descompromissada aqui. A gente tem 4.000 negativo, tá? Mais 1.500, mais 16.000. Isso aqui tá dando para mim 13.500, tá? Só que, se eu estou transformando o gelo em água, e depois a minha ideia era que ele fosse sendo aquecido, a gente está entendendo o quê? Que a gente está sempre recebendo calor, tá? Então, a gente tem que ter um lado doando e um lado recebendo. Só que, se eu chego nesse ponto, eu não tenho mais quem está doando. A única coisa que doava calor aqui nesse ambiente era a água. Só que eu já gastei toda a energia dessa água. E mais um pouco, né? E eu não vou ter novas águas para gastar mais energia. Então, eu não posso gastar toda a energia que eu tenho de água.
tá? Eu preciso me limitar à quantidade de energia que está sendo oferecida ao nosso sistema para fazer as transformações que eu preciso. Então, isso vai fazer com que eu não tenha capacidade aqui para trabalhar com 16 mil. Por quê? Eu excedi 4 mil. Isso aqui é o total que eu cedi, tá? E até o momento eu só tinha consumido 1.500. Então, mais 1.500. Então, até esse momento aqui, eu ainda tenho 2.500 a ser oferecido. Só que ele está me pedindo 16 mil. Se ele tivesse me pedindo 2 mil, eu fazia a fusão e ainda sobrava um catiquinho. Tava tudo certo. Eu ainda ia subir um pouquinho mais a temperatura. Porém, ele está me pedindo muita coisa. E eu não tenho conta de não dou conta de oferecer tudo isso para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer o que o sistema é capaz de oferecer. Então, ele vai oferecer para o meu sistema 2.500. 2.500 de caloria. Então, o nosso calor latente aqui, ele não vai poder ser calculado assim, né? Por quê? A gente já tem um calor prévio que vai ser usado aqui, que é o que eu tenho sobrando de energia. Então, eu vou ter menos 2.500 para ser... mais 2.500, né? Porque eu estou oferecendo, ele está recebendo 2.500. Então, se eu tenho 2.500 a ser recebido, né? Ou seja, eu tenho aqui que o nosso Q é igual a ml, né? E eu só tenho 2.500, ou seja, para eu transformar os 200 gramas de gelo, eu precisaria de 16 mil. Então, se eu não tenho os 16 mil, significa que eu estou transformando menos coisa do gelo. Ou seja, eu estou transformando só uma parte do gelo em água e outra parte está ficando como gelo mesmo. Então, eu vou ver esses 2.500 aqui para descobrir quantos gramas. O exercício nem pede quantos gramas não, tá? Eu sou só julgando essa informação aqui para a gente calcular melhorzinho, tá? Então, eu vou ter 2.500 de calor igual a massa vezes o calor latente do gelo, que é 80. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, vou passar o 80 dividindo, e eu vou ter aqui, fazendo essa continha, né? Eu vou ter 31,25 gramas. Mas eu não tinha 200 gramas de gelo. Então, eu transformei em água 31,25 gramas e os outros 168,75 gramas, eles continuaram como gelo, porque eles não conseguiram fazer essa conversão, tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter, neste caso da nossa fusão aqui, eu vou ter os 2.500 que estão nos faltando, mais 2.500. E eu vou conseguir aumentar a temperatura? Não. Por que não? Porque eu não consegui nem transformar todo o gelo em água. Então, como é que eu vou conseguir aumentar a temperatura dessa água? Né? Eu consegui mal ou bem transformar uma parte dela em gelo. Mas eu fui capaz de chegar em gelo, né? Do gelo virar água. Né? Então, se eu fui capaz do gelo virar água, se eu fui capaz do gelo chegar a 0 graus, eu fui capaz de fazer isso, que é essa primeira parte aqui. E eu fui capaz de fazer a água chegar a 0 graus. Então, os dois chegaram a 0 graus. E eu consegui converter parte desse gelo em água, mas não todo. Então, isso significa que a gente está em qual temperatura aqui? Que a gente está aqui em 0 graus Celsius. Porque é a temperatura onde ocorre a fusão. E eu não consegui nem transformar todo mundo. Então, eu ainda estava preso ali no 0 graus e ele não evoluiu mais. Então, eu saí de 10, tá? E fui até 0, tá? O gelo ele saiu de menos 15 e ele foi até 0, tá? E aí ele ficaria um tempo aqui. Ele ficaria um tempo aqui fazendo a fusão, tá? E ele não tinha energia nem para fazer o tempo todo. Então ele veio só até aqui e parou em 0 graus mesmo. Então aqui a gente tem ele como temperatura final de 0 graus Celsius do nosso conjunto de análise. Esclareceu um pouco ou está com dúvida ainda? Perdeu? Dormiu? Ah, show. Beleza. Ô, Cauã, deixa eu te perguntar, então. Eu vou encerrar essa gravação aqui agora, porque de termologia a gente fechou, tá? E aí a gente só vai ver a discussão de ótica. Stop recording.